Tem agora a parte formal, né? Você vai ter que preencher, tem uma petição, né? Um formulário N400. O advogado ele faz um cover letter, que seria uma petição no Brasil, tá? Explicando as coisas, organizando tudo, a documentação, deixando tudo assim na mão, né? Para o oficial do caso cuidar. E aí depois da cover letter do advogado, que é uma petição, né? Que o advogado está fazendo, ele junta o formulário com várias questões ali sendo respondidas, várias. E depois tem as taxas, tem os documentos, tem uma série de documentos que tem que ser mostrados, tá? Pode ser feito essa aplicação, né? No papel, que é o exemplo que eu estava dando aqui, né? Mas pode ser feito online também, tá? Como eu falei, o aplicante tem que trazer não só informações, né, que são aqui que estão no formulário, mas os documentos que comprovam essas informações e outros requisitos dessa cidadania. O aplicante, basicamente, vai informar muita coisa aqui sobre a residência dele, todo o histórico de residência, tá? Trabalho, todo o histórico de trabalho, viagens para fora do país, tem... Olha, essa parte é chata, né? Mas eu sei lá, eu viajei mais de umas 8 vezes para o Brasil, mas faço a mínima ideia. Gente, a gente fica nisso. Tem um negócio chamado I-94, histórico de viagem, que vai ter lá o histórico do que aconteceu. Então vai ajudar bastante, mas às vezes tem umas falhas. Então, né, muitas vezes a gente tem que ir atrás mesmo de um ticket, né, de viagem, tá? E aí tem que resgatar isso nos e-mails, tem que correr atrás. Tem várias maneiras de solucionar isso, mas é uma parte que dá um trabalho aqui. Vai ter toda uma questão de histórico criminal, de antecedentes, como eu falei, e também de histórico familiar, tá? Os militares não precisam desses 5 aí ou 3 anos de espera para aplicar, tá? Isso é um detalhe que eu quis colocar, porque às vezes você está nessa situação. E militar basta ter um green card e provar que já tem 1 ano de serviço militar. Então já vai rapidinho aí para a cidadania. As taxas, tá? Quanto que eu pago de taxa? Porque assim, hoje em dia, para um casamento com ajustamento de status, está mais de $3.000, só de taxa do governo. É, né? Quando você fez aí, de repente não era isso, mas é isso aí o valor agora. Mais de $3.000, tá? Se pedir aquela autorização de trabalho, de viagem também, né? Bom, a cidadania até que é mais tranquila, né? Se a gente aplicar no papel, né? Imprimir e mandar lá pelo correio, é $760. Se a gente aplicar online, é mais barato, $710, altamente recomendável. Interessante a ideia de aplicar online, né? Tem uma diferença aqui, então, de valor, são $50 a menos, e também tem a facilidade de você já mandar online e todos os documentos fica garantido que eles vão, que eles já chegam, já recebe o recibo, o comprovante de que aplicou na hora. É bom, né? Eu gosto quando é possível aplicar online, que infelizmente não é possível aplicar online para todos os casos, mas no caso de cidadania é uma boa pedida. Agora, só vai poder ser aplicado em papel, tá? E tem que mandar pelo correio. Aqui, ó, 2 casos. Se você quiser pagar zero, tem gente que, dependendo da renda, pode não pagar, né? Não tem esse FII aqui. Ou quiser pagar metade do valor. Aí é sempre em papel, tá? Vai economizar um pouquinho, mas vai gastar um pouquinho para mandar ali. É pouca coisa, né? O correio que você vai usar. Enfim. Então, nós temos aqui um negócio chamado aplicação com fee reduction, tá? Que você vai pagar metade do valor. Vai ter que comprovar que a renda familiar está entre 150% e 400%. Esse guia aqui, federal, né, que você usa até no caso de casamento, para ver quanto que tem que ter o sponsor, quanto que ele ganha, aquela tabela lá. Tá uns 26, $27.000 aí, quando você está numa família com 2 pessoas, né? E você pega aí. Então vamos pensar numa família de 2 pessoas. Você pega aí 150% disso, tá? A 400% disso, vai ficar alguma coisa em torno de $40.000,
tá? A alguma coisa em torno de 108 mil, alguma coisa assim, dólares por ano, tá? Então, se a família estiver ganhando aqui entre 40 mil dólares e 108 mil dólares, tem que fazer a conta direitinho, tá? Tô fazendo uma conta para você a título de exemplo aqui. Você fala, ok, não, eu quero pagar menos, eu quero pagar 380, tá? Vai ter que aplicar em papel, mas vai ter uma redução aí, né? No próprio form, que é esse form aqui, ó, N400, você já vai explicar isso, vai apresentar os documentos e maravilha, tá? Tem também a aplicação com fee waiver, que aí zero, não tem taxa. Também tem que ser em papel. Aí é para renda familiar menor que 150% daquele valor lá, que no caso de 2 pessoas numa família é 27 mil. Tem que ver quantas pessoas tem no seu household. Aí vai mudar, né? E aí, ou então, se você tem alguns benefícios, tipo food stamps, por exemplo, tá? Aí já nem precisa olhar a renda. Se tiver isso, já vai ser automático, tá? Então, nesse caso, que é renda inferior a uns 40 mil mais ou menos, mas tem que olhar, se tiver mais gente em casa, aí muda um pouco esse valor, um pouco mais alto, 45, às vezes 50, né? Ou, se não for pela renda, você prova que tem esse tipo de benefício aqui do governo, né? Que significa que você não está numa boa situação no momento, e eles querem ajudar, e você não precisa pagar para a cidadania. Aí, só que nesse caso, para pagar zero, para não pagar, né? Aí tem que ter um form adicional, a documentação. Dá um trabalhinho, mas pode ser que vale a pena,